Um grupo de alunos do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte produziu um documentário sobre o SINT-RN. Desenvolvido na disciplina Ateliê Articulador de Saberes 1, lecionada pela professora Nara Carlos, foi apresentado em 26 de julho. Sob o tema Movimentos Sociais, 8 estudantes resolveram pesquisar, entre outras coisas, como o SINT é formado, quem pode se sindicalizar, quantos trabalhadores em educação são filiados, qual é o papel de um sindicato e qual a importância do SINT. Essas e outras perguntas são respondidas ao longo dos 36 minutos de documentário. Integrante do grupo que pesquisou o SINT-RN, o estudante Augusto César explica o porquê o sindicato foi escolhido como objeto de estudo. Nós escolhemos o SINT por nos inserir nesse mundo acadêmico e por futuramente nós sermos professores, né, no final da graduação. Então nós achamos louvável a nossa turma nos inserir nesse contexto da educação. Então a gente escolheu o SINT por justamente ser um movimento muito conhecido no nosso estado, na nossa cidade. Augusto ainda disse que o trabalho ajudou a mudar a visão que alguns componentes tinham acerca do SINT. Alguns tinham uma opinião com relação a algumas pautas, algumas coisas que o sindicato prega, e a partir do momento da visita, da própria visita, da conversa com as professoras, né, com a professora Simonete, a professora Gidália, a gente começou a ter uma visão diferente, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma visão um pouco, não distorcida, mas um pouco receosa com relação a algumas coisas que o próprio sindicato prega. Mas a partir do momento que eu comecei a ver pessoalmente, comecei a ver, as professoras começaram a nos expor de uma forma tão legal, né, que nos cativou, a gente começou a perder um certo preconceito com relação a algumas coisas, né? O aluno acredita que a pesquisa vai contribuir para mudar o pensamento das pessoas. E muitas pessoas acham, né, que a luta do sindicato é luta de bagunça, é professor que não quer ensinar, é ficar em casa, e tantas outras ideias que as pessoas têm, mas que a gente, na nossa apresentação, a gente mostra que não é assim. A professora Nara Carlos aposta que o trabalho do grupo poderá abrir o leque de possibilidades para os alunos. É entender que pode, por exemplo, se filiar ao sindicato, se engajar ao sindicato, né, no caso ao SINT, dentro ou no início do curso já é uma consciência política que muitos educandos, muitos licenciandos não constroem nesse período, né? Talvez muitas vezes constrói ao final do curso ou só constrói quando efetivamente faz um concurso. Nara Carlos afirma ser necessário ter acesso ao que é a classe trabalhadora. Nós precisamos ter acesso o que é a classe trabalhadora, compreender o que é esse conceito e entender que o sindicato ele existe em prol do trabalhador, ele existe em prol da classe trabalhadora. Então, quando vem essa falta de conhecimento, né, essa visão deturpada, ela vem por conta do próprio contexto capital que a gente vive, do capitalismo que a gente vive, né? Divide a classe trabalhadora e coloca todo mundo muito distante, como se a classe trabalhadora ela não existisse. Então, divide para fragilizar. A docente finaliza apontando que compreender a importância dos sindicatos fortalece os trabalhadores, clareando as visões deturpadas sobre o papel dos sindicatos. Isso traz uma força para a classe trabalhadora que se perdeu ao longo do tempo, essa consciência que o capitalismo vem destruindo, que nós precisamos ter em mente que somos uma classe, né? E que essas classes se transformam em categorias e que essas categorias, sim, diversas, têm necessidades distintas, mas que estamos todos colocados no mesmo lugar. Vivemos da força do nosso trabalho.